Shalom, bom dia, como vocês estão? Aqui novamente uma chuvarada. Bom, já vou começar, já vou indo ao assunto, que não é bem o assunto, mas é perguntinha by Instagram. Eu já me rendi, pode perguntar por lá mesmo no direct, enquanto eu puder eu vou responder, porque já que não perguntam por aqui, vai por lá mesmo, tá? Perguntinha. Vou pegar a pergunta aqui. Olá, boa noite. Foi antes de ontem. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber por que você falou, que o Talmud é a alma da Torá e não a Kabbalah, sendo que todos os sábios discordam. Eu não sei se os sábios discordam porque ninguém falou comigo que discorda, eu não discordo deles. Todos os sábios discordam e a alma da Torá é a Kabbalah. Então nós vamos entender aqui algumas coisas hoje, antes de nós entrarmos no Talmud. Quando eu disse e eu falei várias vezes até porque eu penso assim, porque eu tenho essa visão, é uma visão minha, assim como todos vocês têm uma visão de todas as coisas que estão ao seu entorno, todas as coisas que vocês estudam, enfim, nós somos seres inteligentes, né? O que não significa ser o contrário de burro, não é nada disso. Inteligente, nós temos intelecto, nós temos discernimento, pelo menos precisaríamos ter. Bom, quando nós falamos de lei imutável, de uma lei, vamos dizer, parecida ou semelhante ao seu próprio Criador, que é imutável, que é infinito, que é eterno, mas que também não é nada disso, porque criou os conceitos sobre isso. Então Deus não é nem infinito nem eterno. Ele criou os conceitos sobre isso em infinitude, ou infinito. E eternidade não está na nossa alçada. Nós não entendemos isso. Vamos precisar admitir isso. Nós não sabemos exatamente, nós não sentimos exatamente o que significa infinito e nem eterno. Porque infinito ou finito diz respeito ao espaço. E eterno ou não eterno ou perene diz respeito ao tempo. Sendo que tempo e espaço de Deus não são o nosso tempo e espaço. Então, sendo ele tudo isso e mais um pouco e nada disso, sua lei assim também o é, ou deveria ser entendida por nós. A Torá é imutável. A Torá é a lei divina. Estamos aqui porque é um canal judaico, somos Bnei Noach e acreditamos que é divina a lei. Dessa maneira nós não enxertamos nada, nós não tiramos nada, nós não deturpamos nada, nós não estragamos nada, nós não mentimos sobre ela, nós não omitimos ela, enfim, ela é imutável e ela é imexível. Mais do que imutável, ela é imexível. Mas ela é literal, precisa, ela é a maçã. Lembra que nós falamos? Ela é a maçã, ela é a casca. Ela é a casca que protege tudo que tem dentro da maçã. Mas nós precisamos chegar no miolo, se quisermos, né? Tirando as camadas. Melhor a cebola, né? Que tem camadas. Bom, sendo assim, o Talmud, Mishnah e Gemara, que já estamos carecas de saber, veio para poder dar vida à lei que estava somente escrita. Lembrando que eu quero ser o mais simples possível. O mais simples possível. Nós vamos tratar de forma simples assuntos complicados, tá? Que complicados não é a mesma coisa que complexo, tá? Quem complica é nós. Então os complexos e os simples serão vistos da mesma maneira, como simples, e nós vamos tentar assim. Sendo assim, então os sábios da Mishnah e da Gemara conseguiram montar todo aquele que nós já conversamos bastante, né, dos telefones sem fio, para que não houvesse e para que as coisas ficassem registradas. Eles discutiram muito, eles interpretaram muito, eles discordaram entre eles muito
e entre as academias, porque eles são, embora elevados no seu intelecto e talvez até na sua alma, nas suas inúmeras vidas, eles são humanos. Eles interpretaram. Então aqui ninguém põe a mão para mexericar, para mexer, para estragar a Torá nenhuma. Nunca, jamais. Porque é o nosso carro-chefe, é a nossa lei divina, é o presente divino que Hashem deixou para nós através de Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Bom, aí os sábios vieram e estudaram e foram se melhorando, interpretando, discutindo o que você acha disso. Enfim, já sabemos essa história demais. Sabendo disso, também sabemos que a alma, porque eu sei que quem está aqui me assistindo não é completamente novato. Se for, então já fica uma palhinha aqui. Dentro do judaísmo, no entendimento cabalístico, nós temos 5 dimensões de alma, tá? Chamadas 5 dimensões. Algumas pessoas chamam de nível, judaicamente falando, é dimensões. Então, esses 5 níveis da alma significa que são 5 níveis da alma e que todos esses 5 níveis são alma. A minha interpretação, e ela é minha, eu jamais diria uma coisa que não está na Torá, ou ao contrário, vou colocar uma coisa aqui e vou dizer que está lá. Não, nunca vou fazer uma coisa dessa, eu amo Hashem. Estou aqui para isso, para servi-lo e servir a vocês, se é que eu estou servindo para alguma coisa. Sendo assim, 5 níveis de alma, nós temos pardês, né? Os quatro tipos diferentes de aprofundamentos de interpretação, que já falamos também. O Talmud dá vida à Torá. Ele pega o que está, tudo metáfora, ele não pega nada. Ele pega o que está na Torá, a lei escrita, literal, difícil, mais difícil de compreender do que as outras, porque aqui a gente precisa saber do que estão falando. Ele pega isso e dá vida. Então, níveis da alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Ao contrário, essas duas últimas. Bom, Nefesh é o que dá vida ao corpo físico. Nefesh é o nível da alma abaixo de Ruach, que já tem toda aquela história do Espírito de Deus que nós já falamos, deu um pouco de polêmica. Dá vida aos instintos de sobrevivência, às vontades, a saber que tem que se alimentar, a saber várias coisas assim. Então, isso não é Kabbalah. E é um nível da alma. Quando eu me referi sobre o Talmud ser a alma da Torá, eu estava me referindo exatamente a isso, a dizer que é a alma da Torá, mas eu não disse que a Kabbalah não é. A Kabbalah é um nível muito mais profundo da mesma alma, daquela que desce na matéria e começa todo o seu processo de reencontro de si mesmo para voltar a Hashem. Por quê? Não sei, porque ele quis assim. Muitas pessoas querem tentar entender porquê disso, porquê daquilo, porque não gostam de escutar a palavra vontade de Hashem. Sim, é vontade. Só que a vontade de Hashem não é como a nossa vontade. Então lá vem o problema do português, inglês, japonês, todas as línguas que interpretam errado a mesma coisa. Então o que eu quis dizer com isso é que continuo dizendo a mesma coisa, tá? Respondo para você no Instagram, falo para vocês aqui, comente no vídeo, comente onde vocês quiserem. Vamos compreender que a alma tem níveis. Então, várias partes dos ensinamentos são níveis da alma, tá? O Talmud, no meu entender, na minha visão, não na minha interpretação do Talmud, na minha visão, é o primeiro nível da alma, é Nefesh. Com relação a quem? Com relação à Torá. E assim por diante. Agora, o outro assunto, vou dar um pause só um pouquinho.
Agora o nosso assunto de hoje do Talmud, tá? É o Shabat. Olha que beleza o Shabat. O Shabat é um dia no calendário judaico extremamente feliz, importante, de louvor e tudo mais. Então, já vamos deixar claro aqui uma coisa. Quando nós falarmos de Shabat, nós temos milhões de coisas para falar. E muitas são muito conhecidas. Você abre a internet, bota lá, quero saber, vai aparecer todo tipo de coisa, tá? Então, dentro do Talmud é um pouco diferente daquilo que nós esperamos sobre assuntos de Shabat, que é fazer aquela mesa maravilhosa, fazer as bênçãos, fazer as preces, se reunir com a família, né? No nosso caso de hoje em dia, não ligar no celular, não, sabe? Essa conexão, servir completamente a Hashem, louvar a Hashem, descansar e não produzir nenhum tipo de trabalho criativo. Esse é o básico, tá? Esse é o básico do Shabat, né? O acendimento das velas naquilo que chamamos sexta-feira, né? Então, na sexta-feira, no pôr do sol, acendimento das velas, o Shabat até o pôr do sol do outro dia, o Kiddush, é tudo muito místico, familiar, lindo, lúdico, gostoso de fazer, as comidas que são feitas no dia antes e tal. Toda a parte abstrata, todo sentido abstrato e esotérico do Shabat não é tratado de forma visível, vamos usar essa palavra assim, direta pelo Talmud. O Talmud procura não se utilizar de abstração, mas nós vamos encontrar o assunto Shabat em todos os níveis da literatura judaica e, inclusive, e principalmente em duas. A mais prática, aquela do que temos que fazer agora, o que é que vamos fazer, os horários, os momentos, quem que acende as velas, quem que não acende, o que é que vamos comer, como segura a taça de vinho, enfim, tá? E a parte lá no outro lado, tá tão amada por todos, que é a parte esotérica, o simbolismo do Shabat. O que significa este 7? E aqui também já vou lembrar que nós não vamos falar sobre outras religiões. Então não tenho nenhum tipo de intenção nem de criticar as outras religiões e muito menos de falar sobre elas, porque é um canal judaico e a minha intenção é totalmente judaica. Então eu não posso nem criticar e também não vou falar delas. O que acontece no judaísmo é que, infelizmente, nós temos uma pedra no caminho. Eu que estou dizendo isso, eu assumo que estou dizendo isso. Uma pedra no caminho que se chama cristianismo, no momento de explicarmos. Por quê? O 7, além de ser esotérico, além de ser... É como se o 7 é tudo. Quando nós chegamos no 8, nós estamos acima da natureza. Tá? Isso é Kabbalah. Então, nós temos... Tudo é setenário. Tudo é sempre muito 7. 4 e 3. O corpo físico, as divisões da Sefirot, a posição das Sefirot inferiores, seja as inferiores, seja as superiores, você pode contar 7. Então, o que acontece nesse momento, antes de nós entrarmos numa parte que é tudo puramente lei? O que acontece? Por que o cristianismo acaba sendo a religião que eu preciso tocar no assunto, assim como todos? Nós somos Bnei Noach. Para nós compreendermos o básico, o simples, e nunca mais pensar em não ser Bnei Noach. E seguir o judaísmo. E não desistir jamais do judaísmo e compreender essas coisas que acontecem em volta, como, por exemplo, o domingo. No judaísmo nós não temos dia 1º, 2º, 3º, ou segunda, terça e quarta. Nós temos dia 1, dia 2, dia 3, assim como está na Torá.
Quando a Torá foi entregue, e lá estava o começo de tudo contado, através de Moshe Rabbeinu, contado por Hashem, é de lá que tiramos os 5.784 da criação do homem. Ninguém disse que não existiam coisas antes. Essa é a criação do homem e assim nós viemos. Está explícito na lei divina que o Shabat, o 7º dia, é o dia do descanso. Hoje nós temos, hoje não, há 2000 anos, nós temos um calendário inventado há 2000 anos, como se não existissem pessoas antes, né? Sendo que o calendário judaico admite ter coisas antes, mas o ser humano ele deu 5.784. O Shabat já existia, o 7 já existia, a lei já existia, mas alguém chamados romanos inventaram um domingo, onde o domingo, o Sunday, o dia de tomar o sorvete com a família na praça, é uma reverência ao sol, ao Deus com letra minúscula, sol. Não temos isso, mas a Torá é judaica, a Torá não é cristã. Então essa mudança incomodativa fez com que as pessoas hoje que querem ser Bnei Noach, que querem seguir o judaísmo, que não são judias, e tem toda uma explicação para dar para a família, uma explicação para dar para o vizinho, uma explicação para dizer, eu nem sei, mas explicação para tanta gente, que o sábado é o dia do descanso. E que não é uma invenção judaica. Invenção é aquela que inventou o domingo como um dia de descanso. Então essas pessoas têm problemas até com trabalhar, ir pro serviço mesmo, ir trabalhar. Tá? Então quando nós tocarmos em assuntos que sejam de outra religião, vai ser nesse sentido. No sentido de falar sobre o judaísmo. A outra se enfiou no meio do caminho e aí a gente precisa acabar tendo que tocar no assunto. Então, eu quero também alertar vocês que sim, nós podemos e devemos interpretar as coisas, tá? Ninguém modifica a Torá nunca, jamais. Senão eu nem estaria aqui. É por ela que eu estou aqui. Ninguém faz coisa nenhuma dessas, mas nós precisamos, assim como fizeram com a listagem dos trabalhos proibidos, os 39 trabalhos proibidos do Shabat, nos dias de hoje, foi preciso adaptar. O que é o quê? Sabe? O que significa não acender as luzes? Então, tem que ficar no escuro. Eu posso acender uma vela? Então, o que eu tenho, sabe? Nas preces do Shabat à tarde, eu já falei algumas coisas lá. Vão lá, né, aqui no canal, procurem as preces do Shabat à tarde, do Shabat pela manhã. Eu falei algumas coisas, mas o Shabat vai ser um assunto muito repetido, porque nós precisamos compreender um pouquinho mais esse 7. O que é esse 7º milênio? O que é, né? Porque após o 6º milênio é uma era messiânica. O que significa esse 7, esotericamente? Que ciclo de 7, 7, 7 é esse que esotéricos de outras bandas são tendenciosos a achar que o judaísmo não compreende, não fala e não sabe sobre isso? A Kabbalah é nossa. A Kabbalah é judaica. Nunca vai ser de outro. Vou lá nos índios lá, eles têm lá o ritual deles, eu pego o ritual, acho bem legal, aprendo muito com os pajés e coisa nada, trago pra cá, mudo de nome, sei lá o que faço e digo que essa aí é um xamanismo judaico. Não existe, tá? Não existe. Eu fico baba com essas partes. Sempre fico. Eu fico bem babinha. Então agora nós vamos ver o Shabat com relação ao Talmud. Então, sempre lembrando, vocês podem interpretar. Deus quer filhos inteligentes, questionadores. A única coisa que um judeu e que um Bnei Noach não pode, se ele é um judeu e se ele quer ser um Bnei Noach, tá? Que ele pode questionar se Hashem é um. E Hashem é um. Então nós não discutimos monoteísmo. Sabemos que é um. O resto, tá? O resto, as coisas que foram conversadas, que foram interpretadas pelos sábios, todas nós podemos
interpretar, nós podemos inclusive discordar. Eu posso, eu me dou esse direito, porque eu sou metida. Me dou esse direito, eu preciso interpretar, eu preciso perguntar. Eu não tenho muitos, eu não discordei quase com nada até agora. Para mim eles são maravilhosos. Mas eu gosto de perguntar mesmo assim. Então nós vamos falar agora do Shabat, mas é o Shabat no Talmud, 20 minutos falando. Olha, outra coisa que eu vou falar aqui, vai ser um vídeo de falação. Esse negócio de fazer vídeo curtinho para ter visualização, foge do meu objetivo, tá? Só um pouquinho. Foge do objetivo de uma mitzvah, de fazer o que está me fazendo muito bem e fazer bem a vocês, para ter visualizações. Então nós vamos ter o tamanho do vídeo que comporta o assunto. Alguns eu divido, como vocês já viram, mas alguns não dá. Eu precisava dessa explicação para o perguntador do Instagram, precisava dar essa explicação para vocês e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que se explicar um pouco. Mas não muito também, porque eu me explico demais, eu acho que também nem devia. Agora, então, nós vamos entrar no capítulo 17, tá? Do nosso Talmud essencial, tá? Se o Talmud é a alma, é Nefesh da Torá, o Talmud essencial, ele tá entre o corpo físico e o Nefesh. Ele não existe aí no Kabbalah. Ele tá antes, ele é um manual para poder chegar em Nefesh. Imagine. Desculpe. Então agora nós vamos ler. O Shabat. O conceito do Shabat é parte fundamental do judaísmo e sua importância é frisada desde a história da criação do livro de Bereshit até o preceito explícito dos 10 mandamentos, de não se trabalhar no 7º dia. A injunção básica, não farás qualquer trabalho no Shabat, é repetida várias vezes na Torá e reiterada muitas vezes pelos profetas. A visão básica do Shabat, como um dia de repouso, parece muito simples, mas suscita numerosos problemas quando posta em prática. Primeiro, e antes de mais nada, é mistério estabelecer a definição de trabalho proibido no Shabat. Por isso eles fizeram a lista dos 39 trabalhos. Por isso que eu disse que nos dias de hoje nós precisamos, existe um dinamismo, não existia elevador, por exemplo, né? Então a gente deve ou não usar o elevador no Shabat? Não existiam. A gente deve ou não deve apertar o interruptor? Né? Por isso existe a plata, os judeus fazem a comida na sexta-feira e no sábado tem a plata onde você vai colocar a comida em cima e ela tem um termostato que vai se ligar e desligar sozinho para aquecer a comida. Então são coisas que tiveram que ser colocadas depois. É como o hebraico moderno, tá? Não existiam várias coisas, então precisamos inventar palavras para essas coisas. O termo pode ser interpretado como significando qualquer obra que requer esforço excessivo, tá? Esforço excessivo. Ou como uma atividade pela qual se recebe paga, né? Se recebe dinheiro. Ou de muitas outras maneiras. Cada uma dessas definições dá uma nova dimensão ao interdito e modifica a forma pela qual o Shabat é observado. A tradição oral, que se baseia em análise minuciosa das fontes bíblicas, chega a outra conclusão quanto à natureza do labor proibido no Shabat, baseado em grande extensão no conceito de emular Deus, sugerido pelas fontes sobre essa questão na própria Torá. Então, a proibição não se relaciona com a definição de trabalho ou paga em dinheiro, mas com a injunção de abster-se de atos de criação deliberada no mundo físico. Então aqui, o Talmud também vai lidar com atos de criação, né? Não pode ser atos de criação, criativos, porque neste dia Hashem parou de criar e descansou. Então quem somos nós, os metidos a co-criadores, a criar no dia de o santificar? A diferença do Talmud para as outras literaturas ou filosofia judaica e a Kabbalah é que ele vai trabalhar isso de uma maneira a colocar na prática do judeu. O que é que você tem que fazer? O que é que exatamente isso quer dizer? Eles estavam preocupados com a parte concreta da lei divina,
tá? E não com a parte abstrata. A parte que mais parece abstrata, mas que ainda não é, e significa a ética, tá? Você vai ver no Pirkei Avot, por exemplo. Mas o Talmud, de uma maneira geral, e uma maneira não geral também, uma maneira específica, ele trata das leis. Para quê? Para que a gente possa colocar na vida diária, na prática. E deixa para os cabalistas ou para sumiu a palavra agora, para os sábios, para os mestres, para os filósofos judaicos trabalharem tanto a parte abstrata quanto a mais ainda esotérica. Justamente como Deus cessou o seu trabalho, a criação do mundo, no Shabat, assim os filhos de Israel são concitados a não realizar trabalho criativo neste dia. Esta definição abstrata, geral, não foi formulada desse modo no Talmud, entendem? Em que se evitam definições generalizadas e abstratas. Ademais, nenhuma definição simples e única poderia cobrir todos os complexos problemas passíveis de se desenvolverem. Em vez disso, o Talmud escolhe um modelo elementar para essas ações proibidas no Shabat. A obra de construção do tabernáculo, explicitamente proibida pela Torá. Grande parte da discussão alárrica no Talmud para interdizer e permitir atos é uma elaboração e expansão desse modelo básico e a derivação de conclusões práticas dele extraídas, que é para conduzir a comunidade judaica, conduzir como vamos fazer as coisas no dia a dia. Primeiro, era preciso analisar as categorias de atividades básicas desenvolvidas durante a construção do tabernáculo. E essa análise foi resumida numa lista de 39 trabalhos básicos, tá? Você veja, já foi lá, vamos aqui determinar os 39. Ou atos de criação, que eram indubitavelmente realizados nesse tempo e constituíam avodá, tá? Isto é, protótipos dos trabalhos proibidos e permitidos no Shabat. A Mishnah em que essa lista aparece, tá? Então já sabemos que é numa Mishnah que aparece a lista. Eu tenho a lista aqui, mas são 39, não vou ler. A Mishnah em que essa lista aparece classifica os tipos de trabalho por objetivo, da preparação e cultivo ao processamento de couro, metal e tecidos. Cada uma dessas 39 avodot, que é o plural de avodá, ou categorias básicas de trabalho, tem seus derivativos, toladot, que são tipos de trabalho similares na essência, embora diferentes nos pormenores. Como é que eu vou dizer assim? Para caber em 39, alguns ali se parecem isso com isso, fica na mesma proibição, na mesma lei. Nós vamos entender aqui adiante. O caráter peculiar da literatura talmúdica é discernível nas maneiras com que os vários temas são relacionados um com o outro. Por exemplo, ordenhar vacas entra na categoria de debulhar. À primeira vista, a classificação parece sem sentido, mas a associação torna-se clara quando se analisa a estrutura lógica interna. 2 pontos. Debulhar é uma ação que visa a extrair o conteúdo comestível de um objeto que, no momento, não está intrinsecamente indicado para consumo. A ordenha preenche a mesma função, embora numa esfera diferente. Entenderam? Vai debulhar o milho, você vai tirar aquilo que vai ser comestível. Você vai ordenhar a vaca, você vai tirar aquilo que é bebível. A tipologia é apenas uma faceta do problema e há também um lado quantitativo da discussão. Dizer que determinada tarefa é interdita no Shabat é criar uma proibição geral, especificando o que não deve ser feito. É ainda necessário definir o que marca certos atos como triviais, do ponto de vista prático, como por exemplo, quando uma intenção má esteve presente, tá?
mas não foi implementada num ato de criação. É proibido escrever no Shabat. Mas quais são os limites significativos do escrever? Ainda tá? Isso não mudou. Eu não vi, na verdade, eu não conheço nenhuma lei de proibição do Shabat que tenha sumido, que tenha terminado. Não, essa não tem mais, tem outra. Não, eu vejo só arrumação disso para os nossos dias de hoje. Uma adaptação e a mais, não a menos, tá? Nesse caso de escrever no Shabat, os sábios decidiram que 2 letras constituíam uma unidade significativa. Quer dizer, uma letra só não é nada, a não ser que ela seja, né? Tem umas que significam. Mas quando une uma com a outra, você vai formar uma palavrinha, então daí já é uma criação, você está criando. Não pode. Então, ela não é significativa uma letra só. De modo que escrever mais de uma letra devia ser considerado como trabalho no mais pleno sentido da palavra. É óbvio, mas um ato de criação pede definição tanto qualitativa quanto quantitativa. É óbvio que causar estrago, desfigurar e destruir não são trabalhos, tá? A menos que formem parte de uma rede de atos positivos. Tá, agora aqui eu vou explicar. Por exemplo, quando no Shabat você está lá trabalhando, você é um judeu, você está trabalhando, você é um construtor e você está destruindo um prédio, implodindo lá, destruindo esse prédio. O ato de destruir não é um trabalho, né? Não é pode ser o teu trabalho, teu serviço, mas não há uma criação, e sim uma destruição. Já se você for construir naquele lugar onde você destruiu, você não pode fazer isso no Shabat, porque isso é um trabalho. Construção criativa. Agora nós vamos falar então da intenção, tá? Depois de nós termos falado de destruir, que não é um trabalho, mas construir sim. Antes disso eu quero falar uma coisa aqui. Também não queremos falar de outras religiões, mas eu quero que fique uma coisa bem clara aqui. A Torá é judaica. Então, Moshe deu para o povo judeu. Sei lá, pode brigar com relação a isso, mas foi assim, é assim que é. Nada dali foi tirado, nada dali foi colocado, tá? E não existe nenhum tipo de nova aliança, tá? Shem não veio falar com ninguém para dizer que tinha nova aliança. Nova aliança, agora você pode pegar, sei lá, fazer coisas criativas no Shabat, agora você pode fazer não sei o que, a Torá não se importa, não existe nova aliança, existe a aliança da Torá. Várias alianças, né? Aliança do arco-íris, aliança da circuncisão, não existe uma nova aliança que modifica aquelas, tá? Que modifique a Torá, isso que eu quero dizer, não existe isso. Depois vem a questão da intenção. A intenção é kavaná. Nós usamos a palavra kavaná para todo tipo de intenção. Rezar com kavaná, sabe? Orar mesmo com kavaná é com intenção, tá? De acordo com o Talmud, meleret marchevet, tá? Trabalho intencional. Era proibido pela Torá. Além de não poder, você não ter que trabalhar, você ia lá intencionalmente fazer um serviço. Tá errado, né? Quem não sabe jogar não desce pro play. Isso implica que trabalho que não pede esforço mental não é criativo, tá? Um homem que pratica certa ação impensadamente e depois descobre que criou algo não está engajado em trabalho, dado que seus esforços carecem do componente da intenção. Este tema não é facilmente definido, vez que sempre haverá uma questão da natureza da intenção que transforma a simples ação em trabalho criativo. Houve sábios que restringiram o conceito de kavaná, alegando que trabalho intencional é toda a faina executada por um homem com prévio conhecimento de suas consequências.
Outros eruditos sustentam que intenção tem significação mais precisa e que todo aquele que exerça uma atividade a que originalmente não tensionava entregar-se exatamente daquela maneira, não poderia ser considerado como tendo trabalhado no Shabat. Um exemplo extremo dessa atitude é a opinião do Taná Rabi Shimon ben Yochai de que um homem que tentasse colher um determinado cacho de uvas e, em vez deste, colhesse outro cacho de uvas, em verdade não teria trabalhado, ainda se, no que se respeitasse, não houvesse diferença prática entre eles. As definições e diferenças de opinião sobre esse assunto são muitas vezes extremamente sutis, tendo-se criado elaboradas distinções entre vários aspectos de intenção, conhecimento e consequências intencionais e não premeditadas. Percebam que o que nós estamos falando, eu ainda estou com tosse, o que nós estamos falando é bem lei, é alahá, né? Não é o simbolismo do Shabat. Vamos compreender isso e o simbolismo, e não é só simbólico, mas o conceito mais profundo e divino do Shabat. Em outras ocasiões, aqui nós vamos estudar o Talmud essencial. E fiquem sabendo, parece que a gente não aprende nada, fica escutando os vídeos. Percebam que aos poucos a gente aprende. Vê uma coisa escrita ou escuta alguém falando sobre aquele assunto que vimos aqui e a gente percebe. Eu fico tão feliz quando eu vejo que eu aprendi Nossa, eu sei sobre isso que essa pessoa está falando. Eu vi naquele vídeo, li naquele livro. Esse é um capítulo que nós não vamos precisar ler ele inteiro, nós já compreendemos, né? O Talmud observou que algumas gerações haviam adotado um ponto de vista muito estrito. Aqui eu pulei um paragrafão, tá? Sobre as proibições do Shabat. Tanto por zelosa consideração à santidade do dia, como por sentir a necessidade de observar com rigor a letra da lei quando o povo relaxava. Com o tempo, desenvolveu-se uma tendência a reduzir a importância de algumas dessas restrições, porque se sentiu que o povo aceitara a ideia da observância do Shabat, sendo, portanto, supérflua a introdução de mais restrições, porque teve um momento que foi colocado mais dificuldades, mais restrições, para que a estrutura desse dia, sabe, do Shabat, ficasse forte, continuasse. Mas, com o tempo, foi se percebendo, o Shabat é tão gostoso de fazer, o Shabat é tão importante, as proibições não são vistas como proibições, seja para os judeus e seja para nós, Bnei Noach, que não seguimos completamente, que não é inteiro o Shabat para nós, não são todas as observações, mas algumas, que aquilo que nos é proibido não é um fardo. Experimentem, vocês que são simpatizantes, não é um fardo, é uma alegria. Se você não pode, ou se você não deve ligar a televisão, se você tem TV em casa, se você não deve ligar o celular, não deve ter eletrônicos, você vai precisar fazer outras coisas, que são físicas, que são de toque, que são de contato. Contato com quem? Contato com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos, sabe? Então, aquilo que parece, aquela proibição que parece uma perda, é um ganho, porque você ganha do outro lado. Comidas deliciosas que vão ser comidas, porque a sexta-feira já é uma festa quando você começa a fazer tudo. Aquela ralá redonda, aquele gergelim por cima, é tudo uma delícia, é tudo maravilhoso. Lá em casa a gente toma suco de uva, meio que direto, mas a gente sempre toma um suco de uva, eu e a minha filha jogando um xadrez de tarde, depois do almoço. Meio ritualístico isso. Fazemos a abrahá do suco de uva. Querem saber qual é, né? Vou fazer. Com isso, em todas as gerações se prestou atenção às restrições. Bom, aqui no período mishnaico se dava o nome de repouso e que visavam enaltecer a imagem do Shabat como um dia de descanso. Exemplo clássico dessa antiga restrição é a proibição de comércio no Shabat. Olha só, tá? O comércio como tal não se inclui no quadro geral de labor criativo, tá? Você não está criando nada, você está vendendo, dado que o que ele produz não é fisicamente evidente. Não obstante, sabemos que essa proibição existia desde os dias dos primeiros profetas
e mesmo no reino de Israel, quando grande proporção da população se entregou ao culto pagão, todas as lojas eram fechadas no Shabat e ninguém pensava em negociar nesse dia. No início do período do segundo templo, tá? Ao tempo de Neemias, os judeus abstinham-se de negociar até com não-judeus no dia do repouso. As restrições de Shevut, que é repouso, são de larga abrangência e figuram entre os primeiros exemplos de introdução de interdições adicionais visando a preservar o núcleo básico de preceitos. Então, isso foi introduzido depois, tá? As regras de Shevut, de repouso, cobriu muitos atos que não eram proibidos por si mesmos, mas podiam, embora não intencionalmente, acarretar ações estritamente proibidas. Por exemplo, proibia-se no Shabat a prática de medicina, a menos que estivesse envolvida uma questão de vida, devido à morte. Como também tocar instrumentos musicais. É interessante notar que o templo era extraterritorial no concernente às proibições do repouso. A maioria delas não era observada no templo, por se admitir que nos sacerdotes se podia confiar quanto à observância de todos os preceitos e que as necessidades do próprio templo eram sagradas. Eu estava vendo que eu não ia ler, mas é importante. Eu tenho uma loja, né? Eu trabalho com comércio, que por sinal não está nada fácil, o comércio está muito ruim, depois de aquela tal de pandemia, as coisas ficaram bem difíceis. E eu cheguei a pensar no Shabat pela manhã, que quando eu abro, não abro à tarde, pela manhã, se eu deveria trabalhar. Como eu sou Bat Noah, ou seja, né, dos Bnei Noah, filhos de Noé, na verdade essa é uma das coisas que eu não só posso fazer, como quebra aquela intenção de seguir todas as proibições do Shabat que são judaicas. Então eu não posso cumprir todas, porque eu sou Bnei Noah. Então, se eu não posso cumprir todas, olha que boa oportunidade. Hashem é perfeito, eu posso abrir a loja, né? Correr o risco de fazer o negócio, né? O risco bom de fazer o negócio, negociar, e eu não estou infringindo o Shabat. Por quê? Porque somos Bnei Noah. As antigas interdições, que foram durante séculos objeto de debates prolongados e inconclusivos, incluíam o interdito, que é o excluído ou fora de limites, tá? O nome disso é muktzeh, tá? Era essencialmente uma proibição de manusear certos objetos e utensílios relacionados com trabalhos vedados no Shabat. O que se presumia era que um homem que empunhasse tais objetos no Shabat poderia, por esquecimento ou hábito, empenhar-se em trabalho. Bem rígido, né? Segundo a tradição talmúdica, a proibição era rigorosamente observada no começo do período do Segundo Templo, sob a grande Assembleia, Knesset Hagdolah. Em gerações posteriores, foi reexaminada e eruditos procuraram classificar os vários interditos dessa esfera, nos que deveriam ser rigidamente observados e nos de observação menos restrita, e classificar os objetos naqueles sem qualquer uso no Shabat, e nos passíveis de algum uso, ou tentar uma classificação conforme os objetivos para os quais se manuseavam os objetos. Também aqui havia doutos que tendiam a parecer mais liberal. Então, sempre tem aquele que é mais liberal, né? Enquanto outros desejavam manter a restrição, tá? Original. Elaboraram-se distinções extremamente sutis entre várias espécies de ações e objetos. Agora nós vamos falar aqui de um subtítulo dentro do Shabat que é deleite. Vamos ver a parte do descanso mesmo, tá? No entanto, a natureza do Shabat é tal que ela não pode ser associada apenas a questões de proibição e negação. Em certa medida, seu significado, e eis o que o distingue de imitações adotadas por outros povos, repousa no fato de que ele não é um dia de tristeza, cercado de rigorosas proibições. A frase chama ao Shabat um deleite,
Isaías 58:13. Inspirou vários costumes incluídos no termo genérico de Oneg Shabbat, que é prazer do Shabbat. Eles abrangem, por exemplo, as 3 refeições festivas do Shabbat. É o que eu disse, é uma delícia. Eu nunca consegui fazer exatamente como é, sabe? Nunca consegui, mas o que dá para fazer, o que eu vou conseguindo, é um deleite mesmo. E como eu tenho, que vocês já perceberam, eu falo bastante da minha fofolete, da minha filha, é muito parceira minha nisso, muito parceira, sabe? Então nós fazemos junto, nós fazemos bolo junto. Eu queria fazer as bênçãos do bolo, não consegui fazer, porque bolo lá em casa eu faço, bolo ele é comido inteiro, rapidamente, antes de eu conseguir fazer e mostrar o bolo que eu fiz. E acreditem, não é porque eu sou uma senhora de meia idade, aí, de terceira idade, sei lá, que eu tenho que saber fazer comida. Não, pra mim é uma vitória eu fazer alguma coisa na cozinha. Eu faço coisas doces. Dei uma viajada, voltando. Eles abrangem, por exemplo, as 3 refeições festivas do Shabat, a injunção ao uso de trajes de festa em homenagem ao Shabat e assim por diante. O acendimento de velas do Shabat também fazia originalmente parte do Oneg Shabat. O Oneg Shabat, prazer do Shabat. Maneira de assegurar que a refeição de Shabat fosse comida em ambiente iluminado. A exortação da Torá, lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo, que era originalmente uma injunção geral para marcar a comemoração do Shabat, por palavras e ações, também foi estilizada juntamente com as bênçãos e rezas. Compôs-se o Kiddush, a santificação para o Shabat, uma bênção especial proferida sobre um copo de vinho. As manifestações de Oneg Shabat, dizia-se até que dormir é um deleite no Shabat. Incluíam aspectos espirituais. Os sábios introduziram a leitura de um trecho da Torá que veio a ser conhecido como Parashat Hashavua, o trecho da semana. Na manhã do Shabat nós fazemos as preces, né? E durante a reza de Minhá. Na era talmúdica, os doutos pregavam na tarde do Shabat. Em suma, os sábios moldavam a imagem desse dia como um tempo de santidade, repouso e deleite. Entendem isso que nós falamos antes? Que é tão maravilhoso esse encontro familiar, é tão maravilhoso esse se arrumar então diferente, é tão maravilhoso, esse dia é tão maravilhoso, ele é tão louvado mesmo. Esse é o dia do Senhor, que as proibições são como é que a gente diz assim, agora me fugiu a palavra, cheguei da pausa para lembrar, são um livramento, sabe? Sabe quando aquelas coisas te acontecem, ou alguma coisa que você queria que tivesse te acontecido não acontece, ou aquela pessoa que você queria, mas ela não te quis, e chega um amigo teu e diz assim, fica tranquilo, fica tranquila, é um livramento? Pois é, as proibições são um livramento de ficar naquela mesmice de fazer coisas e de não olhar para aquele que está do seu lado. O Shabat é uma união mais forte ainda, sabe? Da família. O Shabat é muito família. Olha, nossa, o Shabat é muito família. Outro aspecto das leis do Shabat era a construção de toda uma rede de fronteiras fixas dentro das quais se permite a um homem agir, andar, etc. O ponto de vista de que o Shabat implica permanecer no mesmo sítio foi declarado na Torá. Tá? Aqui é Shemot 16:29. Já sabemos o que é Shemot, né? Shemot são nomes, né? A tradução, mas significa é o êxodo, que traduziram como êxodo, mas Shemot, tá? O livro de Shemot é nomes. Que nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. 16:29. Este é, na verdade, o primeiro preceito do Shabat, antecedendo até os 10 mandamentos. A injunção foi tomada literalmente por diversas seitas, inclusive os caraítas,
que se abstinham de sair de casa no sábado, fosse para o que fosse. A tradição oral é mais liberal sobre essa questão, mas também muito mais complicada. A primeira elaboração dessa teoria é o limite do Shabat, tá? O Terun Shabat. A área em que se permite a um homem andar no Shabat. Os limites eram determinados até certo ponto como base nas condições existentes quando os judeus viviam em sua própria terra. E certas cidades tinham 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro, de terra adjacente em todo o seu perímetro. Mas depois da transição para assentamentos não murados ou grandes cidades irregularmente construídas, surgiram muitos problemas e foi preciso determinar regras flexíveis para os limites do Shabat. Essa antiga interdição foi amplamente estudada no período do Segundo Templo e fez-se mistério criar um modelo teórico para incluir todas as espécies de edifícios, ruas, pátios num conjunto, e com isso novas soluções para numerosas dúvidas. Algumas proibições eram explicitadas na Torá e novas foram acrescentadas pelos sábios no período do Segundo Templo, bem como resoluções destinadas a tornar a vida mais fácil. Bom, de uma maneira geral, foram estabelecidas para o Shabat quatro circunscrições, 4 tipos de áreas definidas de acordo com a maneira que eram limitadas e pelo seu uso prático. Iam elas do Mekom Petur, sítio isento, olha só, a área sem restrição em que se permite transportar coisas no Shabat. Aí tem as áreas semiconstruídas, campos e mares, em que ocorrem certas restrições. Aí vai ter aqueles lugares com domínio privado, claramente demarcado, tá? E também os de domínio público. A demarcação precisa dessas áreas e determinação da relação entre elas é um assunto envolvido em seu direito próprio, mas torna-se ainda mais complicado com a introdução do conceito de Eruvin, que é atribuído ao rei Salomão, Melech Shlomo. O Eruvin é, em essência, a expansão do conceito de limites fixos, o estabelecimento de fronteiras permanentes entre vários lugares é indubitavelmente importante para definir a natureza desses locais, no que tange às leis do Shabat, direitos de propriedade, etc. Mas o Eruvin, do rei Shlomo, conceito de limites ampliado para formas de demarcação que não são evidentes à vista, se bem que, até dado ponto, não sejam menos reais. De certo modo, isso denota a transição de uma abordagem concreta, e eu vou parando por aqui a minha leitura porque não nos interessa mais. A gente não precisa ler o livro completamente inteiro para entendermos que o Talmud coloca as proibições do Shabat forma tudo isso para que os judeus possam compreender e colocar em prática na sua vida diária, que é muito na vida diária. Tá? O Talmud se preocupa com isso. As outras literaturas e outras interpretações mais profundas, não que ele negue, tá? Não que o Talmud negue. Compreende que as proibições, na verdade, são um presente, assim como o Shabat é um presente divino. Que eu vou ler um pedacinho aqui sobre os 39 trabalhos, porque não acabou aqui o do Talmud, de um texto que eu vi no Rabad, bem pequenininho. O Shabat é um presente divino, um dia destinado à renovação de nossas forças e energias e diretriz da semana que irá começar. Por quê? Porque a nossa semana começa no tal do domingo. Para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá instituiu uma série de trabalhos, os quais somos proibidos de fazer no Shabat. A tarefa proibida de realizar no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado,
Pode ser o simples ato de apertar o botão do interruptor para acender uma luz. Lembra? Olha, isso é moderno. Que não requer muito esforço. Na maioria dos casos, é um trabalho por meio do qual cria-se algo que não existia antes, como uma nova faísca de eletricidade. Então, no básico, não profundo, mas no básico quase profundo, a criação no Shabat diz respeito de você criar, transformar algo em outra coisa. Então não é ligar a luz, mas esta faísca, essa criação. Tanto é que acende uma vela, eu já falei num outro vídeo, não é para fumar, gente, não é para ser fumante, não tem nada a ver, não foi isso que eu quis dizer, mas se você for acender um cigarro, um charuto, um cachimbo, sei lá o que é que pode ser, não, você não vai o isqueiro, entendeu? E nem você já acendeu as velas no pôr do sol, você vai usar a vela. O fogo já feito, você não deve, não pode, é uma proibição criar. Assim como é uma proibição cozinhar. Mas por que isso é tão bom cozinhar para a família? Por isso é feito na sexta-feira. Porque quando você cozinha, né, ou assa, enfim, quando você faz o ato de fazer a comida, você transforma uma matéria-prima, né, pega ali os feijões e cozinha para ele se transformar numa feijoada e assim por diante. Essa criação não nos é permitida, tá? Não é permitida para os judeus. Procuro fazer o que dá. Se inscrevam no canal, curtam, ative o sininho, tudo mais. Não pense que nós esquecemos do Salmo, 56 minutos de vídeo. Se inscrevam no canal, curta, comente, ative o sininho. Quais as outras coisas? Compartilhe. Eu fico não só muito agradecida, como muito feliz. Eu preciso muito disso. Nem sabia que era assim, mas precisa. Senão o vídeo não é visto, não é entregue e tudo mais. Só um momento, pause para vocês. E aí vocês assistiram o vídeo das bênçãos que eu vou começar? Não posso fazer bênção, que eu quero fazer com as coisas lá. E aí eu tenho uns forrageiros lá em casa que comem tudo quando eu quero fazer. Sabe, eu quero fazer, mostrar para vocês assim, estar com a vontade de comer para que a gente possa compreender que ela é feita logo antes, as bênçãos alimentares, você faz a bênção e aí você obtém o direito, a licença e a própria bênção de usufruir do alimento. Aí eu fiz um bolo maravilhoso, eu queria fazer boremine mesonote, já vão sabendo o que é assim, do bolo e de tal. Não dá, comem tudo antes. Comem tudo, nós estamos com esse pecado capital lá da gula. Salmo 29, hoje é o dia 29 de Reshvan, de 5.784, quase mudando de mês. Quando virar o mês, toda aquela tzedakah que você foi guardando, as moedinhas lá no seu cofrinho, no seu tzedakah de todo mês, você pega esse dinheiro, seja ele quanto for, e você faz a tzedakah, você faz a doação, tá? Numa instituição, você faz a doação para alguém da sua família que está precisando, sempre a pessoa mais próxima da gente que necessite. Às vezes é você mesmo que necessita. Então, Salmo 29, espero que tenham gostado, continuem comigo, eu estou muito feliz. Salmo de Davi. Rendei ao Eterno, ó filhos dos poderosos, rendei ao Eterno glória e força. Rendei ao Eterno a glória devida ao seu nome. Prostrai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas, o Deus de glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força, a voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. O Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion, como filhotes. A voz do Eterno emite línguas de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as corças e convulsiona as árvores dos bosques, enquanto no seu templo tudo proclama sua glória.
Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono e como rei permanecerá pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo. O Eterno o abençoará com paz. Shalom.